a paz do nosso Deus aos irmãos. Eu gosto de saudar com a graça e a paz, muitos irmãos saudam só com a paz, a graça de Deus é o que nos faz entrar no reino de Deus, né? Porque é o favor de Deus imerecido para nossas vidas. Nós não merecemos, mas através da graça, do sacrifício de Cristo, nós entramos no reino dele. E a paz que excede todo entendimento, né? Jesus disse: eis que eu vos dou a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, uma paz passageira, uma paz momentânea, mas uma paz que excede todo o entendimento. Amém, povo querido? Eu quero fazer aqui uma breve oração, para pedir aqui mais um pouco a direção do Espírito Santo, para que ele venha iluminar nossa mente e ele possa falar ao nosso coração. Eu peço aos irmãos que fechem seus olhos, com suas cabeças. Deus Santo e Pai maravilhoso, a Ti toda a honra, Pai, toda a glória, todo louvor, toda a exaltação, Pai. Ó Deus, reconhecemos a Tua grandeza, Pai. Também reconhecemos, ó Deus, que somos insignificantes, Deus. Somos pecadores, somos falhos, Pai. Mas é a Tua graça, meu Deus, que nos concede vitória, Pai amado. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração, meu Pai amado. Toma, meu Deus, toda a glória para si, meu Pai. Toma toda a glória para si, Senhor. Assim como o salmista, ele diz, meu Deus, no Salmo 115, logo no começo, meu Pai, ele diz: não a nós, não a mim, Senhor, mas a Ti glorifica, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, Pai. Então, Deus, nos usa, Pai, nos usa como um vaso simples, um vaso de barro, meu Pai, mas que o Senhor possa abençoar, Deus, com bênçãos espirituais ao Teu povo, meu Pai, nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, povo de Deus. Glória a Deus. Primeiro, louvar e agradecer a Deus por estar aqui na casa de Deus, aqui onde o nosso querido irmão, pastor José Val, ele é o pastor presidente. Como ele mesmo falou aqui no início, nós nos conhecemos já há muitos anos, creio que já quase uns 30 anos, né? Nós somos obreiros juntos em uma outra denominação. Eu lembro muito bem quando ele chegou, nós fizemos assim uma grande amizade, né? E a gente andava muito junto, né? Éramos obreiros dessa outra denominação. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está aqui. Eu também estou em outro lugar. Eu congrego hoje na Igreja Batista Central, ali na Getúlio Vargas, onde nós também ministramos a palavra lá. Não sou pastor, não sou presbítero, mas sempre é dada uma oportunidade da gente estar trabalhando com as pessoas. Glória a Deus por tudo. E levando em consideração aqui o tema da mensagem que o irmão Daniel me passou, que é conquistando promessas. Segundo alguns estudiosos, teólogos, eles dizem que tem, na palavra de Deus tem mais ou menos umas 789 promessas, mas há uma unanimidade em que há mais de 800 promessas dentro da palavra de Deus. E aí nós temos que entender e discernir o que foi promessa daquela época, o que foi promessa pessoal e o que é promessa para a eternidade. E hoje eu vou falar de uma promessa que todos nós cremos, porque o apóstolo Paulo, ele disse que é para a gente dar motivo da nossa fé. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta noite hoje? Aqui não é um clube social, aqui não é um parque de diversões, não é um restaurante, é um lugar santo, é um lugar de Deus, onde nós estamos aqui em perfeita comunhão com os irmãos. É bom, é maravilhoso estarmos aqui em comunhão, todos juntos, porque nós cremos num só objetivo, que nós não somos cidadãos desta terra. Essa é a maior promessa de Deus para nossas vidas. Quando se fala em promessas, normalmente a gente pensa em bênçãos, em bens materiais, em cura, como o pastor José Val aqui orou, em milagres. Essas coisas cessaram? De maneira nenhuma. As bênçãos continuam, os milagres continuam, tudo continua.
situações que vêm nas nossas vidas, que muitas vezes nos traz algum tipo de tristeza, algum tipo de frustração. Poxa, por que o irmão fulano não foi curado? Por que o irmão fulano morreu? Poxa, ele era um irmão tão dedicado. Há pouco tempo, pastor, lá na minha igreja, um obreiro dedicado, um homem com apenas 39 anos de idade, morreu com uma doença no cérebro. Ele tinha um tumor no cérebro e foi feito os tratamentos, mas morreu. Aprove a Deus o recolher. E muitas vezes nós perguntamos: poxa, por que a promessa da cura não veio para esse irmão? O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: toma um pouco de vinho, suco da uva, o puro suco da uva, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele fala isso para Timóteo. Timóteo era um bispo, Timóteo era um pastor, Timóteo é enviado à igreja de Éfeso para levantar presbíteros, para levantar pastores. E o apóstolo Paulo fala isso para ele. Espera aí, por que Deus não cura Timóteo? Ele diz assim em outra passagem: olha, eu deixei Trófimo em Mileto, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo era um obreiro, era um discípulo de Paulo, ele seguia Paulo nas suas caminhadas. Ele diz: olha, eu deixei o meu obreiro doente na cidade de Mileto. E aí a gente pergunta: por que Deus não curou a Trófimo? Por que Deus não curou esse obreiro abençoado? Quando se fala em promessas, a gente pensa em prosperidade, em ganhar dinheiro. Quem não quer prosperar? Só que a prosperidade de Deus, ela vai muito além de ter riquezas, de ter dinheiro. A prosperidade de Deus envolve paz na família, envolve um casamento abençoado. Ainda que você não tenha tantas posses, ainda que você não tenha o melhor carro, a melhor casa, a casa na praia, mas envolve paz na sua casa, no seu casamento. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sei estar bem em toda e qualquer situação. Eu sei tanto passar dificuldades, passar necessidades, como eu sei também ter fartura. Eu sei também. A gente sabe que o apóstolo Paulo era um pastor itinerante, ele era muito abençoado. Paulo abriu a igreja aqui, deixava o irmãozinho ali de pastor, olha, vou embora. Ele já ia para outro lugar, deixava o irmãozinho ali de pastor, vou embora, toma conta da igreja aí. E ele ficava assim. Chegava em outro lugar, deixava o pastor José Val lá, vou embora. Tinha locais que Paulo chegava que tinha pessoas prósperas, e a pessoa recebia Paulo na sua casa, já tinha um quarto preparado para Paulo. Mas tinha muitos lugares que Paulo ia que a comunidade era pobre, a comunidade era fraca. Por isso Paulo diz: eu sei passar dificuldade também. E Paulo, em muitas ocasiões, ele foi trabalhar, ele teve que botar a mão na massa, ele foi fazer tendas. Tem uma outra passagem onde Paulo levanta uma oferta com os irmãos da Acaia e ele leva para Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém está passando dificuldade, os irmãos lá estão passando dificuldade. Paulo leva essa oferta para os irmãos. Então, quando a gente busca promessas na palavra de Deus, a gente se espelha em quem? Em Abraão, a gente se espelha em Salomão, a gente se espelha em expoentes da palavra de Deus, em homens que tiveram posses. A gente se espelha no rei Davi, mas tem muita gente na palavra que foi pobre, e mesmo assim eles serviram a Deus. E eu vou trazer aqui nesta noite uma promessa que essa sim fundamenta a nossa fé, porque nós podemos adoecer, sim, podemos morrer por causa de uma enfermidade, sim,
No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Deus pode me curar, Deus pode curar qualquer um de nós? Pode. Deus pode levantar um morto? Pode. O médico pode dizer para você: olha, não tem mais jeito, te dou tantos dias de vida. E Deus ir lá: não é hora de ser bonzinho, não. Volta para cá. Mas também a minha mãe morreu mais nova do que eu. Ela morreu já com 55 anos, a minha mãe morreu com apenas 52 anos. O pastor José Val conheceu minha mãe, eu também conheci a mãe dele. Eu orei por minha mãe dentro do hospital. Só eu entrei no quarto. Minha mãe estava entubada, minha mãe sofreu um AVC. Eu coloquei a mão no peito da minha mãe e orei: Senhor, cura minha mãe, Senhor. O Senhor pode curar minha mãe, Senhor. Isso era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. E aí eu fui para casa. Quando foi mais ou menos umas 6h30 para 7 horas, eu não conseguia dormir. E aí a moça lá do hospital falou: olha, Dona Lúcia partiu. Eu continuo na fé. Eu continuo servindo a Deus, independente de qualquer coisa. Porque o apóstolo Paulo disse: vocês têm que dar razão da sua fé. Nós estamos aqui reunidos hoje por isso, para isso, que é receber a maior promessa de Deus, que é estarmos com Cristo. Ainda que nós não tenhamos riquezas, não se preocupe, tudo passa. Ainda que nós não venhamos ser curados, tudo passa. Ainda que nós não venhamos conquistar aquilo que a gente quer, tudo passa. Mas existe uma promessa que essa nunca vai passar, que é de estarmos com Cristo eternamente. Eu quero expor aqui a palavra de Deus no livro de Mateus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1. Mateus 1, versículo 18. Vamos ler do 18 até o 22. Glória, glória, Jesus. Eu vou aqui fazer alguns cruzamentos bíblicos para a gente entender um pouco dessa questão de promessas, tanto lá da velha aliança como aqui na nova aliança. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 22. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Glória a Deus. Aqui nós temos o cumprimento de uma promessa. Nós temos o cumprimento, todo mundo já a maioria que já conhece um pouco dessa história. Nós podemos aqui tirar algumas lições dessa história, né? José era um homem justo diante de Deus, e de repente Maria diz: olha, estou grávida. Pode de mim, Maria, a gente não teve nada. E aí, como é que resolve uma situação dessa? Imagina se isso aí nos dias de hoje é comigo, minha esposa amada está ali, ó, me filmando. É com qualquer um de nós aqui. Hein, pastor? Imagina aí. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo. E José não quis ficar fazendo arruaça. Olha, pô, minha noiva está grávida, não é meu. Não quis ficar fazendo fofoquinha. Ele disse: poxa,
eu vou embora. Eu simplesmente vou arrumar minhas coisas, vou sair aqui na calada da noite de fininho e vou deixar ela viver a vida dela. Aí a palavra diz que enquanto ele pensava nisso, enquanto ele pensava, com certeza na cabeça de José passava tanta coisa, meu Deus, por que ela fez isso comigo? Mas o anjo aparece para ele e diz: olha, fique tranquilo, tome ela como sua esposa, porque o filho que está gerado na barriga dela é obra do Espírito Santo. Opa, agora eu vou ficar. Aí aqui no 27 ou no 22, no versículo 22 diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Já tinha havido uma promessa lá atrás. Quem foi esse profeta? O profeta Isaías. O profeta Isaías, Deus fala no coração do profeta Isaías, e ele profetiza assim: que vai vir, que vai salvar o mundo. Está aqui no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A promessa. Essa promessa, ela viria depois de muitos séculos. Tanto aqui na velha aliança, muitos já tinham esse conhecimento que alguém viria para redimir o seu povo. E aqui em Mateus, essa promessa se cumpre. Isso levou muitos anos. Por isso nós não devemos esmorecer da nossa fé quando nos vêm as lutas, quando nos vêm as decepções, porque tudo passa. Eu há pouco tempo eu tive no meu antigo trabalho, eu trabalhei muito tempo em rádio e eu era operador de transmissor de rádio, e lá é uma área muito grande, e a empresa que eu trabalhava vendeu, é a Rádio Cultura, que é da nossa antiga denominação, e eu cheguei lá, está tudo abandonado, chega de uma saudade. Eu passei 25 anos da minha vida lá. Entrei lá com 26 anos, entrei rapaz, saí com 51 anos de lá. Eu disse: poxa, gravei um vídeo, mandei por mim, disse: meu Deus, tudo passa. Estava parecendo assim uma cidade isolada, aqueles matos altos, o prédio em tempo de cair. Eu disse: tudo passa. Mas a promessa de Deus, para mim e para você, para todo o que crê, não passa. Porque um dia vamos estar com Cristo. Amém, igreja? Agora, quando Deus prepara Moisés para tirar o povo da escravidão, ele também faz várias promessas. Depois quando Moisés está para entrar na terra prometida, por causa de falhas que todo mundo já conhece, os erros de Moisés, ele disse: olha, você vai ver a terra daqui, mas você não vai entrar. Aliás, daquele povo que saiu do Egito, ninguém entrou, só dois, Josué e Caleb, e os filhos, a geração. Porque hoje o deserto, a gente sabe que o deserto não é tão grande para se passar 40 anos no deserto. Até de moto hoje você atravessa o deserto. Mas o povo de Israel ficou 40 anos rodando, por causa de erros, de murmuração, de pecados, ao ponto de eles não entrarem. Mas
Josué e Caleb entrou. E toda a herança daquele povo, os filhos, os netos, esses entraram. E a bola, quando Deus recolhe a Moisés, ele passa a bola para Josué. Quando o povo se estabelece na terra prometida, aí diz assim, nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel você cumpriu. Tudo que eles tinham dito se realizou. Lá em Deuteronômio 12:9 diz assim: pois ainda não chegaram no lugar de descanso, a terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança. Veja, aqui está em Deuteronômio a promessa que se cumprir já com Josué. Não foi nem com Moisés, foi com Josué, mas se cumpriu. O povo entrou na terra. Aí ele diz: pois ainda não chegaram ao lugar de descanso, a terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor teu Deus lhes dá. Quando lhe der descanso de todos os inimigos à sua volta, e vocês estiverem vivendo em segurança. Quando o povo entra na terra prometida, não houve mais, por muitos anos, não houve mais inimigo, ninguém mais se levantou contra eles, até eles começarem a se rebelar e a pecar. Mas quando eles entram na terra, a terra que manda leite e mel, por muitos anos não houve inimigo. No nosso caso, é muito superior, porque lá, tudo que nós clamamos aqui, lá vai ter abundância. Nós nunca mais vamos ficar doentes, nós sempre vamos ser prósperos, nunca mais vai nos faltar nada. O apóstolo Paulo, ele fala dele mesmo, usando a terceira pessoa. Ele diz: houve um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E ele fala dele mesmo. Jesus leva Paulo até a sua casa, até a sua morada, e ele diz para Paulo: olha, Paulo, eu te coloco um espinho na carne, para que você não se soberbeça pela visão, pelo que você viu aqui. Porque nós, nesse corpo caído, nessa natureza pecaminosa, nós não temos a menor condição de vir a Deus. Se Jesus descesse aqui em forma corpórea, todos nós morreríamos. Mas Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Em espírito e em verdade. E Paulo teve essa bênção de ver Jesus glorificado. E ele disse: olha, o que eu vi e o que eu ouvi foram coisas inefáveis. E o que é uma coisa inefável? É uma coisa que você não tem como descrever. A grandeza, a maravilha do que é o reino de Deus. O que ele viu lá, se ele contasse para um de nós aqui, não caberia na nossa mente, nessa natureza caída, nesse corpo, não caberia. Por isso que no reino de Deus vamos ter corpos glorificados. Não vamos entrar no reino de Deus com esse corpo. Esse corpo vai perecer, vai chegar o dia dele, mas cedo ou mais tarde nós vamos descer a sepultura. Mas lá no reino de Deus vamos ter corpos glorificados e vamos viver eternamente com Cristo. E Paulo viu essa grandeza, por isso foi colocado um espinho na carne de Paulo, para que ele não se soberbecesse e ele não se achasse melhor e nem superior a ninguém, depois dessa visão que ele teve. E a promessa de Deus para a nossa vida é essa: que creiamos que Cristo ressuscitou e também nós vamos ressuscitar com Ele. Imagine você, se você está conquistando tudo aqui agora que você quer, de repente aquela casa na praia que você tanto quis, aquele carro, poxa, eu estou namorando um carro que custa, sei lá, 100 mil reais, 200, 300 mil reais, e você olha para a sua situação e você diz assim: poxa,
humanamente falando, para mim agora é impossível. Muitas vezes muito menos. Poxa, eu quero morar numa casa melhor. A minha casa é pequenininha, mas eu não tenho condições. Quanto é uma casa num lugar melhor? 200, 300, 500 mil, 1 milhão de reais. Mas imagine que de repente você começa a conquistar tudo isso. Você conquista a casa dos sonhos, você conquista o carro dos sonhos, você conquista a casa na praia, e Jesus chega para você e diz assim: quer subir agora? Quer deixar tudo aí e subir agora? Eu não sei quantos diriam eu quero subir. Porque muitas vezes até nós que cremos, nós que estamos aqui cultuando, nós que estamos aqui adorando, nós que servimos a Deus, muitas vezes a nossa mente é tão limitada que a gente quer ficar mais um pouco aqui. A gente quer ver os nossos filhos crescer, quer ver os netos, a gente quer conquistar. Mas se Jesus dissesse para mim e para você: quer subir agora? Agora, nesse momento, de repente você está conquistando tudo que você queria. Glória a Deus. Jesus, quando ele fala a parábola da festa, ele diz: olha, sai por aí convidando todo mundo. Muitos dão muitas desculpas. Não, eu preciso enterrar meu pai. Eu comprei aquela fazenda agora. Poxa, uma coisa que eu queria tanto, eu acabei de conquistar. Isso infelizmente muitas vezes acontece com a gente. Nós temos que estar firmes e convictos na verdadeira promessa, que é de estar com Cristo. Essa é a nossa principal e maior promessa, que é de estar com Cristo. Por mais que nós conquistemos aqui na terra, por mais que a cura venha, aquela bênção, aquele concurso que você estudou tanto para passar, tudo isso passa. E o nosso maior bem é a nossa salvação. Essa salvação não foi eu e você que conquistou. Não foram os nossos esforços, não foram os nossos méritos. Não é porque eu subo um monte, não é porque eu oro a Bíblia todo dia, não é porque eu oro todos os dias, 2, 3, 4 horas. Não é por isso. Foi porque Cristo morreu na cruz por nós. O Pai cumpriu a sua promessa, deu o seu Filho por nós. Obviamente que, se você ler mais a Bíblia, se o pastor José Val ler mais a Bíblia do que eu, isso não garante a salvação para ele. Mas a consciência de temor a Deus dele vai ser maior do que a minha. Se ele sobe um monte, se ele ora, se ele jejua mais do que eu, isso não o torna o queridinho ou o maioral para Deus, mas isso vai aproximá-lo mais de Deus do que a mim. Quando nós aceitamos a Cristo, não são os nossos méritos que nos levam à salvação. Nós não fazemos obras para ser salvo. Pastor José Val não é pastor para ser salvo. Os obreiros, vocês que estão aqui, o sopão que dá não é para ser salvo. Nós não fazemos obras para ser salvos. Nós somos salvos, logo fazemos obras. Porque o pastor é salvo, ele é pastor. Porque os obreiros são salvos, eles são obreiros. Porque o irmão Daniel é salvo, ele é um levita, ele toca para Deus. Porque vocês são salvos, vocês estão aqui adorando e cultuando a Deus, entendendo que nós não estamos aqui em vão. O apóstolo Paulo, ele diz que se a nossa vida se limitasse só a isso aqui, nós seríamos os mais miseráveis do mundo. Comamos, bebamos, depois morramos.
gente sabe que eu sou casado há 27 anos praticamente com a minha esposa. Eu sou marido, só tenho ela. Eu só tive ela na minha vida. Na sociedade aí fora eu sou um otário. O José Val, conhece a história dele com a irmã Ângela. Ele só tem essa esposa. Muitas vezes nós temos que renunciar à nossa natureza pecaminosa, porque a natureza pecaminosa, ela quer pecar. O pecado é bom, o pecado é saboroso, como o pastor José Val colocou aqui antes. Pecar é bom, pecar não é ruim não, mas nos traz consequências e nos afasta de Deus. Sabe, Jesus, quando ele vai para a cruz, o Pai diz assim: agora é com você. Você agora está só. E quando Jesus ele vai orar e ele diz assim: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Tem muita gente que pensa, que lê essa passagem, pensa que Jesus não estava querendo ir para a cruz. Não, não é isso não. Eu também pensava isso. Olha, Jesus não está querendo ir para a cruz não. Não, ele veio determinado para ir para a cruz, porque só através da cruz a gente seria salvo. Mas quando ele disse: Pai, aparta de mim esse cálice, é porque dali em diante ele estaria só, para carregar o meu pecado e o seu, para sofrer, para ser moído, para ser humilhado, para que hoje nós tivéssemos perdão diante do Pai, para que hoje nós fôssemos justificados diante do Pai. Ele não só nos perdoou dos nossos pecados, mas ele nos justificou diante do Pai, porque ele não nos lança em rosto o nosso pecado. Ele sabe que nós vamos pecar, ele sabe que nós ainda vamos pecar. O problema é quando eu e você gostamos do pecado. Nós vamos pecar. Lá no livro de João diz: quem não peca é mentiroso. Quem diz que não peca, mente. Eu pego. Teve um dia que eu falei assim com Deus: meu Deus, eu vou passar um dia sem pecar. Me ajuda aí, Deus. Mas quando eu menos esperei, eu disse: peguei. Não é possível. A nossa natureza é ruim. Nossa natureza é ruim. É a graça e a misericórdia de Deus que nos sustenta. Se Deus me permitiu estar aqui hoje, a convite do irmão José Val, é a graça. Se você se levantar amanhã para o seu trabalho, é graça. Se você come, é graça. Se você dorme bem, é graça. É um favor imerecido. Nós não merecemos o favor de Deus. Tudo é graça de Deus. A nossa salvação é caríssima. Não é o dízimo que salva, não é a oferta que salva, não é tudo que eu falei aqui, ser pastor, ser obreiro, dar o seu pão. Não é isso que salva, é a graça. Mas quando a graça te alcança, você faz tudo isso. Você dá o dízimo, você dá a oferta, você dá o seu pão, você evangeliza, você quer trazer pessoas para Cristo, porque a graça te alcançou, o favor imerecido de Deus te alcançou. E aí a gente quer ser obreiro, a gente quer pregar a palavra de Deus, a gente quer trazer participantes para essa graça também. Aqui é uma mesa farta, um banquete espiritual. Não tem comida, mas tem um banquete espiritual. Todos nós estamos participando aqui agora. E nós vamos entrar no reino de Deus. Essa é a grande promessa de Deus. Por isso, o que eu deixo para vocês é: não esmoreçam. Sabe, do início da minha fé, eu tenho um pouquinho mais de tempo que ele. Eu aceitei a Cristo com idade de 21 anos. Quanto foi, pastor? O senhor tinha quantos anos o senhor tinha? Quantos anos de idade o senhor tinha quando o senhor se converteu? Mais novo que ele, então. Só que eu já tenho 55, né? O senhor tem quantos?
jubilando. Glória a Deus. E nessa minha caminhada, muita gente se afastou. Muita gente saiu da presença de Deus. Pastores, bispos, obreiros, que hoje já não estão mais no nosso meio. Hoje já não participam mais da mesa de Deus. Pastores que deram palavras que levantou a vida de muita gente aceitou a Cristo, mas hoje já não está mais no nosso meio. Eu vi há pouco tempo um vídeo, hoje os vídeos se espalham com um rastro de pólvora, né? Uma irmãzinha, toda maquiada, cheia de balão andando, dizendo que ela tinha sido 28 anos da escola dominical, tomava conta das crianças. Sabe onde é que ela está hoje? Na Umbanda. 28 anos. Outro dia eu li um artigo de um pastor, foi pastor durante 28 anos. Sabe o que é que ele é hoje? Ator de filmes adultos. Olha só que retrocesso. Tinha um obreiro chamado Dimas. É um obreiro, é um seguidor de Paulo. Tem uma passagem que Paulo, eu não me recordo bem, que Paulo elogia o Dimas. O Dimas está comigo. Aí quando é mais na frente, ele diz assim: Dimas abraçou o presente século, me abandonou. Isso tem acontecido com muita gente dentro da igreja. Pessoas de oração, pessoas que falam em línguas, pessoas que sobem e descem o monte. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, não se apegue a essa, não pense que você é melhor do que ninguém. O pastor não é melhor do que vocês, e eu que estou aqui não sou melhor do que você, porque irmãzinho que está aí sentado, você que está aqui, que tem pouco tempo na igreja, eu não sou melhor do que você em nada, porque eu estou aqui em cima pregando. Nada. Eu sou tão pecador quanto você. Eu preciso tanto da graça de Deus quanto você. Não se iluda. Não se iluda. Busque a Cristo. Quando você vê dizer: o bispo fulano saiu, o apóstolo fulano caiu, ore por ele. Faça só isso. Mas fique firme com Cristo. Não deixe o diabo tomar sua coroa. Não deixe tomar sua coroa, porque cada um vai dar conta de si. O pastor José Val vai dar conta dele, obviamente também do rebanho que Deus colocou na mão dele, porque ele é o pastor. Por isso que o apóstolo Paulo diz, apóstolo Paulo não, Tiago, ele diz lá, se eu não me engano, na carta, lá no capítulo 3, o livro de Tiago, capítulo 3, diz assim: não queiram muitos de vós serem mestres, porque vocês vão ser cobrados duramente. Hoje tem pastor, todo mundo é pastor hoje, todo canto tem pastor, todo mundo quer ser pastor. Sabe, uma responsabilidade tremenda. Eu fui chamado para ser pastor desde novo. Deus está me dando a graça de estar aqui pregando para vocês, mas eu não sou pastor. Ele é um pastor. Mas muitas vezes a pessoa quer ser pastor para ter o favor da membresia, para ser servido. Não todos. Para ser respeitado. Eu sou pastor. Mas é uma carga imensa que esse homem está carregando aqui. A igreja só tem 100 membros. Ele vai dar conta dessas 100 almas que ele está pastoreando. Da salvação ele vai dar conta dele, mas das almas que ele pastoreia ele vai dar conta. Por isso Tiago diz: não queiram muitos de vós ser mestres, porque vocês vão, o julgamento sobre vocês vai ser severo, vai ser mais duro. Quantas heresias a gente escuta em cima de púlpitos, palavras distorcidas, e a pessoa cresce naquele entendimento, e o pior é que ela não ensina daquele jeito. Quando Jesus ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, ele está falando de falsos mestres, de falsos ensinos. Um dia desse eu
interpelei um irmão. Eu sou líder de um grupo lá na minha congregação, e o irmão deu essa palavra porque estávamos abordando um assunto de pecado. Eu não vou falar o nome do pecado, é um assunto de pecado. Eles conhecereis a verdade vos libertará. Sim, irmão, me desculpa, mas o contexto dessa palavra é outro. Nesse contexto, Jesus está falando com os fariseus. Ele está falando para o povo contra os fariseus. E ele está mandando o povo conhecer a verdade. Quem é a verdade? Cristo. A verdade é Cristo. É a verdade que liberta. Saia dos falsos profetas. Em outras palavras, Jesus disse: seja liberto dos falsos mestres, porque eles te escravizam. Sejam libertos dos falsos profetas, porque eles só querem tirar de vocês. Conheçam a verdade liberta. Mas de falhas, de erros, de pecados, também Jesus promete nos libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De todo pecado. Do pecado de estimação. Cuidado com o pecado de estimação. O pecado de estimação tem matado muito crente. Aquele pecadinho fica lá escondido. Há 15 dias sem fazer. Daqui a pouco vai lá e pega de novo. Daqui a pouco a mente cauteriza de tal maneira que a pessoa já peca e já não está mais nem aí. Cuidado, se o Espírito Santo te chama mais atenção por causa de pecado, cuidado. Porque nós somos pecadores, nós vamos pecar. Mas existe a tristeza segundo Cristo. Quando a gente peca, a gente fica acho. É ruim. É ruim. Não é bom pecar. Mas quando a gente peca, mesmo sabendo que Deus nos perdoa, a gente fica para baixo. Por quê? Mas se você não se sente assim, irmão, com pecado, me desculpe, você não está bem com Deus. Se você tem um pecado de estimação que a sua mente já cauterizou, e aquele pecado para você já não te chama mais atenção, já não te traz mais a tristeza segundo Cristo, cuidado. Muitas vezes é aquele bode que a pessoa fala na empresa. Às vezes porque pecado, a pessoa diz: fulano adulterou. Aí a pessoa só fala nisso, né? Fulano roubou. Não. Tem muita coisinha assim pequenininha, ó, que vai roer nosso corpo lá. Vai roer na nossa fé. Vai roer na nossa consciência. Vai roer na nossa comunhão com Deus. Em várias passagens bíblicas o apóstolo Paulo diz para a gente manter a sã consciência. Sabe o que é isso? Manter a sã consciência? É quando você vai orar, se ajoelha para orar, que a mente: eita, meu Deus, cadê essa consciência? É quando vai fazer qualquer coisa, o pecado está lá, ó, martelando na mente, ó. A sã consciência foi embora. E o apóstolo Paulo, ele nos exorta a termos a sã consciência. Tratando ainda de todo o tempo ainda, tratando ainda de promessas, a promessa maior, voltando às promessas, a promessa maior é o reino de Deus. É nessa promessa que nós devemos focar. Porque no mundo nós vamos ter aflições. No mundo nós vamos ter aflições, porque povo de Deus, nem tudo que a gente quer vai acontecer, porque tudo só acontece segundo a vontade de Deus. Nem tudo que a gente quer, aquele carrão, pode acontecer, pode, mas aí vai segundo a soberania e o querer de Deus. Devemos parar de orar pela cura? De maneira nenhuma. Devemos parar de pedir a Deus para que a gente seja próspero? De maneira nenhuma. Devemos parar de pedir a Deus pelas nossas conquistas? De maneira nenhuma. Mas tudo é segundo o querer e a vontade de Deus. Aquilo que eu e você quer, que não é segundo o querer de Deus, isso não vai acontecer. E se você tem a direção do Espírito Santo,
isso vai te incomodar, vai chegar um tempo que vai te incomodar. Não. Deus não quer isso para mim. E é isso que eu quero, não é para mim. Muitas vezes é uma namorada. A pessoa olha uma moça, um rapaz na igreja e quer. Isso já aconteceu comigo. Isso já quando eu cheguei na igreja, ela já estava na igreja. Ela tinha 13 anos quando eu cheguei na igreja. Eu sou mais velho do que ela, 8 anos. Mas já teve moça na igreja. E ela, na minha vez, já estava dentro da igreja. Mas eu não conseguia enxergar. E eu tinha 21. E ela tinha 13 para 14 anos. Aí depois foi crescendo, foi amadurecendo, a gente foi se conhecendo e tal. Nos casamos, ela com 21 e eu com 29. E já vai para quase 27 anos. Pela graça e misericórdia. E entenda que isso é prosperar. Sabe o que significa a palavra prosperar? Ir adiante. Não é só ganhar dinheiro. Ah, Deus, eu quero prosperar, eu quero prosperar. Aí daqui a pouco o casamento está todo arrebentado, filho na droga. Você está ganhando dinheiro, mas você não é próspero. Isso não é prosperidade de Deus. A Bíblia diz que a prosperidade de Deus ela não acrescenta dor. Toda a prosperidade de Deus ela é completa na nossa vida. Por isso você deve buscar. Senhor, hoje em dia, olha só o que é que eu estou fazendo comigo mesmo. É uma coisa minha, tá? Ninguém é obrigado a fazer. Tudo que eu peço a Deus, eu digo, Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Faz segundo a tua vontade aí. Aleluia. Me dê o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quiser me dar, me dê. Eu não peço mais nada para mim, porque eu sou tão falho, sou tão limitado. E às vezes eu peço coisas para Deus que não é o querer de Deus. Então eu digo, Senhor, me dá o que o Senhor quiser me dar. Que eu tenho certeza que o que Ele me dá vai ser bom. O que Ele me dá vai ser bom. Para a gente finalizar aqui, falando de promessas. Falando de promessas, eu já falei aqui da promessa da salvação, que essa é a maior. O profeta Isaías profetizou a respeito do nascimento de Cristo. Ele veio cumprindo o papel que o Pai mandou e morreu por nós. Isso há mais de 2000 anos atrás. Olha a gente aqui, louvando a Ele, glorificando a Deus. Estamos aqui crendo que Ele ressuscitou e que nós também vamos com Ele. Essa é a grande e maior promessa. E a segunda promessa, para a gente finalizar aqui, está lá em Atos 1, versículos 4 e 5, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa. Aí diz assim, ó, conforme eu lhes disse antes. Quem disse antes? Aí diz assim, ó, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, abraça, segure com força essas duas promessas. Nós não somos cidadãos desse reino, e é o Espírito Santo quem te dá forças. É o Espírito Santo quem te dá força para caminhar. Quando Jesus foi preso, os discípulos se esconderam. Eles já eram discípulos, eles estavam ali aprendendo com Cristo, vendo milagres, vendo curas, vendo como Jesus pregava. Mas quando Cristo morre, quando Cristo é preso, eles ficam com medo. Eles vão para a casa de Eliaquim. Eliaquim era um servo de Pilatos que tinha se convertido. Eles vão para a casa desse homem, era um homem de posses. Eles ficam lá escondidos. E quando Jesus ressuscita, se apresenta a eles, se apresenta primeiro a Madalena, as mulheres foram agraciadas porque Jesus se apresenta primeiro a elas, depois ele se apresenta aos apóstolos, e por fim, quando ele está se despedindo aqui no livro de Atos,
a vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser as minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. E isso chegou a hora que nós hoje de novo, crendo na promessa da salvação, e o que Jesus deu para eles lá, dá-se início à igreja primitiva, porque é o modelo de igreja que nós temos hoje, embora que naquela época as pessoas se reuniam em casas, se reuniam nas praças, se reuniam na casa do irmão Joseval. Ele usa muitos nomes, né? Diz: olha, hoje nós vamos reunir na casa do irmão Joseval. Assim era a igreja. E a igreja chegou aqui, claro, com algumas divisões, alguns rachas. Temos hoje muitas placas denominacionais, temos hoje muitas liturgias de culto, temos igrejas pentecostais, temos igrejas neopentecostais, temos igrejas tradicionais, mas tudo faz parte da igreja de Cristo. Um dia Deus vai recolher sua igreja, e que eu e você possamos fazer parte dessa igreja, da verdadeira igreja de Cristo, como está escrito lá no livro de Hebreus: a Assembleia e a Universal. Não estou falando das denominações não, viu? Apesar de Assembleia, o que é uma Assembleia? É uma reunião. Naquele dia Jesus vai reunir toda a sua igreja.